obrigada pela gentileza de conversar aqui com a gente. É importante a gente conversar com alguém que está tão conectado com os acontecimentos do Brasil, porque é um evento que trata de descarbonização, que é um assunto que cada vez mais, e a grande presença nesse evento mostra isso, cada vez mais a gente tem sociedade civil e autoridades acreditando nesse tipo de assunto. Qual é a importância, na visão do senhor, a gente ter um bate-papo como esse para impulsionar toda essa economia verde do nosso país? Olha, a economia verde está impondo uma mudança tecnológica muito arrojada no mundo inteiro. E isso vai construir um novo mundo, né? A gente precisa que isso ocorra o quanto antes, porque já estamos chegando num ponto de risco, que é conhecido como ponto de não retorno, onde as emissões aquecem tanto o planeta que a gente já passa a criar uma dificuldade extrema para todos os meios de produção. Então a economia verde é uma agenda que precisará ser percorrida. E o Brasil é exemplo para o mundo nisso, o que nos abre uma série de novas oportunidades. Então é muito importante que o país esteja inserido, que promova eventos como esse. O governo está muito conectado, tanto que estiveram presentes aqui há pouco o ministro da Economia, Fernando Haddad, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, né? Eu próprio que faço parte do governo do presidente Lula como ministro dos Transportes. Aliás, o segmento transporte, por isso é que domina aqui carro, veículo, emissão, motor a combustão. Transportes emite entre 25% e 30% das emissões globais, sobretudo concentradas no transporte marítimo, no transporte aéreo, que são grandes emissores, e também, obviamente, nas emissões dos veículos, das pessoas comuns e dos outros meios de transporte. De maneira que essa agenda é uma agenda que precisa encontrar caminhos, porque nem tudo é verdade absoluta, tem muita coisa que está sendo aprendida, e hoje algumas defesas aqui dos combustíveis do futuro, dos biocombustíveis, do hidrogênio verde, serão agendas a ser percorridas e certamente o Brasil será protagonista. Ministro, o coração do transporte no Brasil, a base dele é feito de caminhoneiros, né, que percorrem aí todo o nosso território nacional. E a gente sabe, lógico, a quantidade de emissão de gás carbônico que isso acaba ocorrendo por causa dos caminhões. De que maneira olhar para esse setor, e o senhor é ministro dos transportes, né, está bem conectado com esse assunto, da gente conseguir rever, não digo o modelo, vai continuar sendo caminhão, mas a emissão desses gases, né, impulsionar essa transição para algo mais verde? A primeira redução ela pode ocorrer em dois caminhos. Primeiro, o biodiesel misturado ao diesel. Isso é uma agenda que o Brasil dá exemplo ao mundo. Inclusive agora, no governo do presidente Lula, nós ampliamos a quantidade de biodiesel no diesel e a tendência é que ampliemos mais. Isso reduz emissão. Biodiesel de soja, de outras matérias-primas produzidas no Brasil pela agricultura tradicional, pelo agronegócio, mas também pela agricultura familiar, o que ajuda a gerar emprego, a criar um novo mercado. Porque você imagina que o Brasil importa diesel, inclusive dos Estados Unidos. A gente é autossuficiente em petróleo bruto, mas não é autossuficiente no refino de petróleo. De maneira que a gente importa diesel. Se a gente diminui a importação incorporando biodiesel, que é produzido aqui, é mais verde, gera emprego e emite menos carbono, é uma agenda muito importante no curto prazo. A segunda é o uso do gás. O caminhão, ele ainda não tem tanta tecnologia para ser impulsionado por bateria elétrica, porque o peso é muito grande. Veja que as baterias estão ganhando autonomia até nos carros pequenininhos, menores, agora, de uns dias para cá. Porque mexe muito com a potência, o torque, o caminhão tem muito torque. Quanto mais desafio, pesado, né? Obviamente, precisa de mais, tem um maior gasto de energia. Isso não ocorre só com o caminhão, acontece também com o cidadão. Quem é mais magrinho, gasta menos energia para correr, menos caloria nesse caso. E quem é mais gordinho... transpira mais. Exatamente, transpira mais e gasta mais energia para correr. E também, se correr bastante, emagrece. Essa é a vantagem, esse é o equilíbrio do ser humano. E o veículo é da mesma maneira. Quanto mais pesado o caminhão, mais energia ele gasta e, por consequência, mais dificuldade é ter, nesse curto prazo, a solução elétrica. Mas tem uma solução intermediária, que é o uso de gás natural, que já reduz 30% as emissões, e nós agora no Ministério dos Transportes estamos estimulando uma rede de gás natural veicular liquefeito, que é um gás que garante mais autonomia para os caminhões, porque aquele gás que é utilizado em carro comum, ele garantiria uma autonomia para o caminhão, que é muito pesado, muito pequenininha. Então o gás para caminhão ele é um gás diferente, ele é um gás liquefeito. Você resfria o gás,
as partículas dele se unem, ele deixa de estar no estado gasoso, volta a ser líquido, e esse líquido garante uma autonomia de 1.000 quilômetros para o caminhão, o que já permite que uma rede de postos no Brasil garanta uma parcela das cargas brasileiras sendo transportadas por caminhões a gás liquefeito. Essas são as duas mudanças de curto prazo. As outras exigem mudanças tecnológicas que estão em estudo no mundo inteiro. A Alemanha, por exemplo, tem uma solução interessante agora, que é fazer o caminhão elétrico sem bateria, com a rede por cima. Mas você imagina que eles ligaram o aeroporto de Berlim a uma outra área próxima, só 20 quilômetros, e o custo da rodovia ficou super caro. Ou seja, a solução tecnológica ainda não é adequada para ganhar escala. Mas isso está sendo testado no mundo inteiro, porque as emissões dos caminhões e dos ônibus, mas os ônibus já têm solução elétrica, porque como o ônibus está dentro da cidade, ele não precisa ter uma autonomia tão grande quanto o caminhão. Ele pode abastecer em vários lugares. Mas o caminhão não, ele precisa percorrer locais num país que não tem condição de abastecer proximamente. Então ele precisa ter uma autonomia maior, por isso as baterias têm mais dificuldade, e o caminhão também carrega uma carga muito superior aos ônibus. Então os ônibus elétricos, eles já são soluções em vários lugares, o Brasil também está evoluindo, mas os caminhões, eu acho que a solução no curto prazo é fazer a troca pelo gás natural liquefeito. Fantástico, perfeito, muito obrigada.